Falando exatamente Então, das condições do piloto, né, tem mais uma informação que o piloto Cassiano Teodoro, né, teve a licença cassada em 2021 por condutas infracionais graves à segurança da aviação civil, segundo nota da ANAC que foi enviada ao UOL. Ele tentou recorrer da condenação, mas a justiça manteve a decisão da ANAC e o Cassiano recuperou a licença apenas em outubro de 2023, depois de cumprir a punição de 2 anos. Apesar de poder voltar a voar, ele não estava autorizado a comandar voos comerciais como táxi aéreo. E a ANAC destaca que não teve confirmação de que Cassiano comandava o voo que sumiu. Só que aí que está um ponto, essas informações dadas, né, de que ele tinha, por conta de infrações, tinha tido a autorização de voo, o brevet suspenso, depois recuperou, não era autorizado a operar táxi aéreo. Que cuidados que uma pessoa que vai contratar um serviço de táxi aéreo precisa ter? Ela deve pedir, perguntar, registro, verificar no site, verificar se está em acordo com o que pede a ANAC, ou isso deveria ser feito pela própria ANAC e não permitir a operação de táxis aéreo, nesse caso? nós temos um sistema que já funciona sozinho, digamos assim, né? Que é o que a gente chama no direito de a legitimidade dos atos administrativos. Então, quando nós estamos lidando com os órgãos que fazem o controle do tráfego aéreo, da aeronavegabilidade, de todo o contexto aeronáutico, nós estamos lidando com o poder público, né? Com o DCEA, com a aeronáutica, com a Infraero, com a ANAC. Então, existe uma presunção de legitimidade dos atos. Então, o piloto, quando ele vai fazer um voo, ele tem um sistema onde ele se habilita, onde já tem as credenciais dele, e tudo ali já está legalmente formado. A diferença dele poder operar ou não o táxi aéreo é a questão do táxi aéreo ser remunerado, né? No caso, por exemplo, ele já tinha adquirido a habilitação dele de novo, então ele já tinha feito os cursos, ele estava habilitado para operar uma aeronave, mas não com critério comercial, remunerado, táxi aéreo, como o próprio nome diz. No caso que estamos discutindo, não existe uma prova de que ele estava operando táxi aéreo, né? O que a gente tem questão de fatos é que um amigo do piloto convidou a mãe e a filha para um passeio. Então, ali até então, nós não temos nenhuma configuração do táxi aéreo. Inclusive, quando a ANAC verifica que uma aeronave não está habilitada para o táxi aéreo, ou o piloto não está e mesmo assim operou, aí entra essas questões de cassação, da autorização de voo e etc., esses procedimentos administrativos que levam até mesmo à cassação. Então, estar habilitado para táxi aéreo ou não estar habilitado para táxi aéreo não vai necessariamente em confronto com a habilidade técnica do piloto. Agora, nós temos um ponto fundamental, que é uma questão que eu sempre falo na aviação. Pilotos indisciplinados tendem a tomar decisões equivocadas. Decisões equivocadas levam à, à fatalidade, a acidentes com morte, porque dificilmente você vai sobreviver a um acidente com uma aeronave. Então, um piloto com um histórico como o dele, que ele já tinha essa cassação em decorrência de uma possível fuga de uma fiscalização da ANAC, depois por alterar planos de voo, então ele já era um piloto indisciplinado. Ainda que ele fosse competente para operar a aeronave, ele era indisciplinado. E talvez por essa indisciplina ele tenha tomado a atitude de operar a aeronave numa condição climática desfavorável, e conforme o relato, que claro que tudo vai ser apurado ainda, mas aparentemente ele ainda fez um pouso, né, no meio do mato, que foi relatado pela passageira. E naquele momento que ele fez o pouso, se já tinha verificado que a condição climática não era favorável, para que decolou de novo, né? Então é toda essa questão da disciplina, a responsabilidade profissional do piloto mesmo. A questão de estar operando a forma táxi aéreo ou não, vai ser apurada e verificado, são questões administrativas mesmo a serem resolvidas.
A pessoa que contrata o piloto para fazer um voo panorâmico, um voo de passeio ou um táxi aéreo, ele está ali confiando na empresa que opera dentro ali daquele aeroporto, que é credenciada junto à ANAC, é fiscalizada pela ANAC, e aí entra na questão que eu disse sobre a legitimidade, né, dos atos administrativos. Então, só vai ser constatada uma irregularidade na medida que um processo investigatório for concluído e você Uhum. vai verificar que alguém ali realmente extrapolou os limites da lei.